Uma mãe e seu filho pequeno são encontrados amarrados e mortos dentro de sua casa. Esse acontecimento trágico e chocante abalou a família, os amigos e toda a comunidade. A polícia tenta entender as circunstâncias que levaram a isso, mas esse caso gera mais perguntas e inquietações do que as respostas. Fala, maníacos! Este caso aconteceu em New Brunswick, no Canadá, em 6 de novembro de 1995. Era uma comunidade pequena e nunca tinha acontecido um homicídio naquela área. O detetive recebeu a notícia na delegacia e pegou o carro e se dirigiu até o local. Chegando lá, outros policiais e curiosos já estavam na frente da casa. O detetive foi informado pelo policial que se tratava de Mary Barnes e seu filho Larry Jr. O policial contou que o pai do menino, quando soube da notícia, tentou entrar na casa à força, mas os policiais não deixaram. Ele acabou brigando com os policiais e deu um soco no seu nariz. Ele foi retirado da cena do crime e preso por algumas horas. Os corpos foram descobertos pela irmã de Mary, que foi até a sua casa para ver o que tinha acontecido, já que a Mary não tinha aparecido no trabalho. O detetive colocou um macacão de proteção para não contaminar a cena do crime e entrou na casa. A primeira coisa que ele nota é o dinheiro em cima do balcão que a mãe tinha deixado para o filho pagar o almoço no outro dia. Os objetos na cozinha estavam todos em seu lugar. Nada tinha sido revirado. Ali, tudo parecia normal. No início do corredor estava o corpo do menino. Ele estava de bruços e os seus braços estavam amarrados para trás com uma meia calça. O seu corpo estava torcido. Era uma cena difícil de ver. O detetive caminhou pela casa e entrou no quarto do menino. Estava tudo arrumado no lugar. Aparentemente, não tinha acontecido nenhuma briga naquele lugar. O menino provavelmente foi acordado com o barulho e foi até o quarto da mãe para ver o que estava acontecendo. O detetive entra no quarto da mãe. A cena era diferente. O quarto estava todo bagunçado e com objetos espalhados pelo chão. A Mary estava morta na cama, de bruços e amarrada também com uma meia calça. Ela foi estrangulada e ela também tinha uma meia calça amarrada no seu pescoço. O detetive percebeu que o nó estava muito apertado, que o assassino teve que colocar muita força para fazer. Provavelmente teriam vestígios do seu DNA na meia. A caixa de joias da Mary tinha sido revirada. O menino provavelmente viu a mãe sendo atacada e acabou sendo morto para não ser uma testemunha. Uma mulher de 37 anos e o seu filho de 12 anos mortos. O detetive se pergunta o que tinha levado a isso e o porquê. O detetive foi conversar com a irmã da Mary, que tinha recebido a ligação do trabalho dela dizendo que ela não tinha aparecido. Ela disse que a Mary era uma boa pessoa e uma grande mãe. Disse que o Larry Jr. era um menino maravilhoso. O detetive perguntou para ela qual foi a última vez que ela tinha conversado com a irmã. E ela tinha dito que foi na noite anterior, por volta das 9 horas da noite. Ele pergunta se a Mary tinha dito se iria sair com alguém ou se estava esperando por alguém. E ela disse que sim, que ela estava esperando pelo ex-marido, o pai do Larry Jr., que se chama Larry Sr. Ele iria trazer o menino de volta para a casa da mãe. Ele perguntou como era o relacionamento dos dois. Ela disse que era normal e que eles estavam separados há pouco tempo e que eles tentavam ser bons pais para o Larry Jr. O detetive pergunta por que eles tinham se separado. E ela responde que o Larry Sr. ele estava tendo um caso com uma mulher chamada Kate.
e que agora, depois da separação, os dois estavam morando juntos, e que a Kate dirigia um centro de acolhimento para pessoas com doenças mentais. O detetive perguntou se ela achava que o Larry poderia ter feito aquilo, e ela disse que não. Ela disse que ele era rude, esquentado e briguento, mas que ele nunca tinha ameaçado, batido, agredido ou xingado a sua irmã. O Larry era o principal suspeito. Ele esteve no local perto do horário dos homicídios. Quando ele foi lá na casa e brigou com os policiais, ele disse que ele não tinha visto a Mary, que ele tinha apenas deixado o Larry Jr. na frente da casa e viu ele entrando. O detetive foi conversar com o Larry. O Larry perguntou quem tinha feito aquilo com o filho dele. O detetive falou que ainda estavam investigando e que quando eles soubessem de alguma coisa, eles iriam avisar. O Larry xingou o policial, entrou na sua casa e bateu a porta na cara dele. Os investigadores vasculharam por toda a vida do Larry. Conversaram com os amigos e parentes e todos diziam que o Larry amava o filho e que ele não faria mal ao filho e nem à ex-mulher. A médica legista mostrou que a morte de ambos foi por asfixia. O detetive perguntou se a Mary tinha sido violentada. E a médica disse que era inconclusivo, porque não tinha sêmen dentro do corpo dela. Ela disse que eles encontraram o DNA na meia como o detetive tinha pensado. Só que ele estava misturado com o DNA da Mary. E em 1995, a tecnologia não permitia separar os DNAs. Assim, não tinha como identificar o DNA do assassino. Conversando com os vizinhos, a polícia descobriu que tinha um homem andando perto da casa da Mary. Seu nome era Martin. E vejam só, ele era hóspede no centro de acolhimento de doenças mentais que a Kate, a nova esposa do Larry, administrava. A polícia também descobriu que um homem chamado Cameron estava namorando a Mary, e ele foi chamado para prestar esclarecimentos. Testemunhas disseram que no dia do descobrimento dos corpos, ele passou com o carro na frente da casa da Mary, e que quando viu a movimentação de policiais lá, ele não parou e foi embora. O policial perguntou para ele qual foi a última vez que ele tinha se encontrado com a Mary. E ele disse que tinha sido no final de semana anterior a esse. Perguntou se ele não tinha ligado ou conversado ou se encontrado com ela durante essa semana, e ele tinha dito que não. O detetive então pergunta se ele tinha se encontrado com a Mary nesse final de semana. E ele disse que não, que ele preferiu ficar em casa sozinho. O detetive disse que achou estranho ele não querer se encontrar com a namorada no domingo, mas aparecer na segunda de manhã e não parar para saber o que tinha acontecido, né? O detetive insiste. Você tem certeza que você não foi à noite, no domingo, na casa da Mary e acabou matando ela e o seu filho? O Cameron estava assustado e ele disse que não fez nada, que ele podia fazer o teste de DNA, que ele podia passar pelo polígrafo, que ele não tinha nada a ver com aquela história. O Cameron fez o teste do polígrafo e ele estava falando a verdade. Ele foi eliminado como suspeito. O detetive foi conversar então com o Martin. O Martin era apaixonado pela Kate. E a Kate era a nova mulher do Larry. Ele poderia ter matado. Ele foi visto perto da casa da Mary. Ele podia ter feito isso para se vingar do Larry. O detetive perguntou para o Martin o que ele estava fazendo perto da casa da Mary. Ele respondeu que ele gostava de passear e sempre fazia isso. Ele gostava de ver o que as pessoas faziam nas suas casas, mas que ele não tinha nada que ver com os assassinatos. O policial perguntou aonde que ele estava hospedado, e ele confirmou que ele estava hospedado lá no centro,
que a Kate administrava. Ele disse que a Kate era uma mulher muito legal e que ela merecia alguém melhor do que o Larry. Ele disse que ele não gostava do Larry e que na verdade ninguém gostava do Larry. E o policial disse: sim, foi exatamente a família do Larry que foi morta. O Martin respondeu que só poderia ter sido o Larry e que o Larry, ele odiava a ex-mulher. Repetiu várias vezes que só poderia ter sido o Larry e foi embora. Naquela mesma noite, o Martin se suicidou. Ele se jogou na frente de um caminhão. O detetive foi até o local. Por que o Martin se matou? O que ele sabia? Era ele o assassino? Será que ele ficou com medo de ser preso e passar o resto da vida na prisão? Os detetives agora seguiam tentando desvendar o suicídio do Martin. Chegando na delegacia, o investigador é informado que uma mulher chamada Vic queria conversar com ele sobre o seu marido, o Ray White. Ela disse que tinha visto as notícias com as informações sobre as mortes e tinha medo de que o marido estivesse envolvido com aquilo. O detetive perguntou se o Ray, o marido dela, conhecia a Mary e o Larry Jr. Ela disse que sim, porque ela e a Mary trabalhavam juntas numa época. Eles moravam perto, eles eram quase vizinhos. Ela disse que numa noite, quando ela e o Ray foram num bar, a Mary estava nesse bar e que o Ray passou a noite inteira olhando para Mary. O investigador pergunta se o Ray teria algum motivo para matar a Mary e o seu filho. E ela diz que não. E ele pergunta aonde o Ray estava no domingo à noite. E ela disse que, segundo ele estava num bar bebendo com os amigos. Isso foi um golpe de sorte para a polícia. Ninguém sabia quem era o Ray White. E agora ele era investigado. Os detetives começaram a investigar o passado de Ray. Ele tinha uma ficha criminal longa. Drogas, violência, assaltos. Nos últimos 20 anos, ele entrou e saiu da cadeia diversas vezes. Os detetives foram conversar com ele e encontraram uma arma dentro do seu carro. Ele foi preso por porte ilegal de arma e foi levado para a delegacia. Na delegacia, o Ray insiste em falar somente com uma policial mulher. A policial foi direta. Ray, o que você sabe sobre o assassinato da Mary e do Larry Jr.? Ele gaguejou e começou a contar uma história, que ele conhecia um cara que tinha dito que tinha feito aquilo. Que esse cara, ele tinha ido para abusar da mulher e não sabia que o menino estava lá. Então, quando o menino entrou no quarto da mãe e viu o que estava acontecendo, ele não teve outra opção a não ser a matar o menino para que não tivessem testemunhas. A policial perguntou quem era esse cara, quem era esse homem. O Ray disse que não ia falar porque ele tinha medo que acontecesse a mesma coisa com a mulher e com a filha dele. O Ray contou que estava vendendo umas drogas para esse cara e que ele tentou pagar com uma corrente de ouro bem específica. Era uma corrente grande e ela tinha uns detalhes personalizados. A polícia tinha apreendido as joias da Mary. Se eles conseguissem provar que realmente estava faltando uma corrente, isso seria um passo importante na investigação. O detetive foi conversar com o Larry sobre as joias. Ele pediu para o Larry dar uma olhada para ver se estava faltando alguma coisa. O Larry vasculhou as joias e disse que estava faltando uma corrente. A corrente que a Mary tinha dado para ele num passeio que eles fizeram em Nova York.
Ele conhecia bem a corrente, porque enquanto eles estavam casados, ele usava a corrente todos os dias. Ele nunca tinha tirado ela do pescoço. E ele descreveu a corrente exatamente igual como o Ray tinha descrito. A polícia agora estava no caminho certo. A foto do Ray apareceu nos noticiários locais, porque ele tinha sido preso por porte ilegal de arma. Logo em seguida, ligou na delegacia uma mulher afirmando que aquele não era Ray White, ele era Ray Porter, e que ele tentou assediar ela sexualmente alguns meses atrás. O Ray, na época, tinha pedido para ver uma casa para alugar, mas isso era um pretexto para ele abusar da corretora de imóveis. O Ray, ele já tinha sido condenado por esse crime e ele estava foragido. Os policiais, eles tinham certeza do envolvimento dele no assassinato da Mary e do Larry. Eles conversaram com o Ray, perguntaram, mas o Ray negou. Ele disse que não tinha nada a ver com aquilo. Ele desejou boa sorte para os policiais e disse que quando eles pegassem o assassino, eles tinham que fazer ele falar, porque o assassino iria pegar tudo o que ele tinha feito, trancá-las e colocar dentro de um compartimento, aqui dentro, ó. Aí ele apontava para o peito assim, ó, aqui dentro, ó, e nunca mais ia deixar sair. Os detetives acharam estranho essa conversa do Ray, né? Era uma conversa bem peculiar, mas a polícia não tinha nenhuma evidência contra o Ray. Nada. O detetive se encontrou com o Larry para contar as novidades do caso. O Larry estava profundamente irritado e dizia: "Eu não entendo. Você sabe quem fez isso e não prende o cara." O detetive responde: "Eu não tenho como prender. Eu não tenho provas. Sem evidências forenses, sem DNA, sem confissão, não tem como." O Larry estava completamente desiludido, muito deprimido. Disse que tinha cansado dessa vida. A sua ex-mulher não iria mais voltar, o seu filho não iria mais voltar e que ele estava cansado daquela vida miserável. O Larry contou para o detetive que pegou um rifle de caça, colocou entre as suas pernas e colocou o cano na boca. Ele queria se matar. Que quando foi puxar o gatilho, ele teve uma sensação de presença do lado dele. E que ele escutou, nessa hora, a voz do filho dele dizendo assim: "Pai, não faz isso. Você precisa seguir em frente. Não é o momento do nosso encontro. Você precisa viver a sua vida." O Larry, então, abaixou a arma e decidiu que ele iria trabalhar essa raiva que ele tinha e que dominou ele a vida inteira. O detetive falou para o Larry que sabia que ele estava com raiva, que era normal, e que ele também sabia que toda essa história doía muito, mas que o Ray ficaria preso pelos próximos 3 anos pelo crime de assédio, e que nesse tempo eles iriam continuar procurando todas as evidências que pudessem ligar ele aos assassinatos. "Eu dou a minha palavra que nós vamos prender ele." 3 anos se passaram e a polícia não tinha nenhuma evidência contra o Ray. Ele estava solto. Ele era um homem livre agora. Os investigadores não tinham desistido. Agora que o Ray estava solto, a polícia grampeava todos os lugares que ele frequentava. Inclusive, tinha um policial disfarçado de traficante fazendo negócios com o Ray. Com o passar do tempo, o Ray começou a confiar nesse policial disfarçado e começou a falar. No outro quarto, o detetive escutava toda a conversa deles. Eles começaram a conversar sobre coisas erradas que eles já tiveram feito no passado. E o Ray disse que um dia, que ele estava muito chapado e estava muito louco, ele tinha feito umas coisas ruins para 2 pessoas, mas que elas mereciam. Mas que não era para ele se preocupar, que isso não ia atrapalhar os seus negócios, porque a polícia não conseguiu comprovar que ele tinha feito isso.
e que também não tinha nenhuma testemunha, e que isso era tudo o que ele precisava saber, e que o restante dessa conversa iria ficar com ele, que ele tinha trancado isso num compartimento aqui dentro, ó, e aí ele apontava para o peito também. O detetive que estava escutando a conversa, ele teve aquela sensação de gelo no estômago. Foi exatamente o que o Ray falou para ele há 3 anos atrás, quando o Ray estava se referindo ao assassino. Os detetives estavam empolgados. Eles tinham certeza que agora eles iriam conseguir prender o Ray pelos assassinatos. Eles pegaram as gravações e foram conversar com o promotor. O promotor disse que só aquilo não era suficiente. Ele disse que o Ray não falou explicitamente sobre as mortes e que não podia levar o caso adiante. Os detetives ficaram extremamente frustrados. Eles foram conversar com o Larry. O Larry, extremamente furioso, disse: "Você sabe que ele estrangulou meu filho e você não pode fazer nada." O detetive falou que sabia que o Ray era o assassino, mas que as provas eram fracas e o Ray provavelmente seria inocentado e ficaria livre desse crime. O Larry, completamente frustrado, foi embora. O detetive, de mãos atadas, não sabia mais o que fazer. Restava esperar. 10 anos se passaram. E nesses anos, novas tecnologias de estudo de DNA foram implantadas. Assim, os detetives reabriram o caso e mandaram as amostras de DNA para novos estudos. Agora, já era possível separar os DNAs que estavam misturados. O detetive estava sentado na sua mesa na delegacia quando recebeu a ligação do laboratório. As amostras de DNA que foram encontradas na meia calça que estava no corpo da Mary tinham 2 amostras. Uma era dela e a outra era do Ray. Os detetives tinham agora a evidência que incriminava o Ray, 13 anos depois. O detetive foi conversar com Larry. Ele mostrou o resultado do DNA e gritou: "Nós o pegamos! Nós pegamos aquele filho da..." Os dois se abraçaram e o Larry agradeceu por todo o trabalho desses anos. Foi um momento de muita alegria, depois de tantos anos de tristeza. À frente do tribunal, o Larry, a família e os amigos comemoravam a sentença de prisão perpétua do Ray. O Ray nunca contou por que fez aquilo. E ele também nunca deu detalhes daquela noite. Ele simplesmente assumiu o crime. Em 2013, o Ray morreu de causas naturais na prisão. O investigador cumpriu a sua promessa. Ele prendeu o assassino da Mary e do Larry Jr. E você? Gostou do vídeo? Se gostou, por favor, curta, compartilhe, comente aqui. Se inscreva no canal. Até o próximo!